no sentido de que nós vivenciamos a vidas. Então, ele é transitório no sentido de que nós precisamos trocar vidas. Mas ele é eterno, no sentido de que ele é uma potência, uma energia de Deus. O mundo, o universo é eterno. Tá? Ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Embora ele passe por períodos de entropia ou de dissoluções, mas ele, enquanto possibilidade, enquanto probabilidade da existência, ele é eterno. Todas as energias do Senhor Supremo são eternas. O mundo material, chamado mundo material, também é eterno. Tá? Tudo é eterno, não existe outra coisa. Todas as coisas são eternas, inclusive o mundo material. Agora, é que a característica dele é que nós vivemos ele de forma fragmentada. Então, ele parece ser temporário, mas, na verdade, ele é eterno. Então, quando nós fazemos uma projeção de experiência de existência, estando eternamente despertas ou eternamente conscientes, sem fragmentação, ou seja, de forma linear, então, nós começamos a pensar na transcendência, porque essa possibilidade ela é possível na transcendência. Então, o princípio eternidade linear, ele é muito mais confortável na transcendência, no absoluto. Por quê? Porque como nós estamos num ambiente didático, portanto fragmentado, ou experiências fragmentadas de várias vidas, vários corpos, etc., então essa linearidade não acontece. E se acontecesse, por exemplo, um princípio de eternidade, vivendo nas condições em que nós estamos vivendo atualmente, por exemplo, no planeta Terra, na condição humana, pode ser uma experiência desconfortável. Imagina você vivendo para sempre num corpo envelhecido e com algumas doenças. Seria uma tortura infinita, né? Seria uma improbidade administrativa da parte de Deus. Felizmente, não é assim. Felizmente, tudo tem um fim e o descanso vem. Mas ser eterno ou viver eternamente só é compensável nos planetas celestiais, que são a fase Deva, ou, para além dos planetas celestiais, o habitat natural, né, o chamado reino de Deus, que é a transcendência. Nos Vedas é conhecido como Vaikunthas, que significa lugares onde a ansiedade é o amor. Ou seja, lugares onde não há ansiedade, sem sofrimentos, completamente isentos de sofrimento, absolutamente isentos de sofrimentos, plenamente felizes. Então, para nós almejarmos essa realidade, para além da experiência que nós temos fragmentadas e repletas de ansiedade, porque esse ambiente instável, nós estamos sempre ansiosos como alma, sempre estamos ansiosos com alguma coisa. Então, a gente não tem muita percepção do que significa ser plenamente feliz. A gente não tem essa experiência, não está na nossa pauta de experiências naturais. Nós precisamos nós estamos sempre buscando uma situação favorável para que essa experiência se dê. Eventualmente, ela se dá por períodos. Né? Então, esses períodos, eles caracterizam a nossa vida como sendo felizes. Tá? E nós estamos buscando essa felicidade. Então, quando nós temos uma sensação profunda de felicidade, de prazer e de felicidade, isso é um reflexo do Ananda, do estado natural da alma, que é o estado de bem-aventurança, chamado Ananda. Ok? Então, pequenas experiências fragmentadas de felicidade nos dão a noção de como é que seria se isso fosse um período permanente, um estado permanente de existência. Mas nessas condições, como é que poderia ser isso? Então, inconscientemente, nós registramos experiências de felicidade. Isso nos dá noção de felicidade. E essa noção de felicidade é uma das motivações que nos impulsiona para perceber a existência para além da didática funcional, que é a terapia de evolução, ou seja, a conclusão do processo de evoluir, ou seja, despertar eternamente para experimentar esse estado de Ananda, que é uma constituição natural da alma, bem-aventurança plena e constante, estável e expansiva. Isso é Ananda. Esse estado de possibilidade está disponível na transcendência, ou nos planetas transcendentais, na região transcendental, também chamado de Parambrahman, ou moradas supremas. Então, essas moradas supremas são uma possibilidade real, ainda que nós possamos conjecturá-las apenas abstratamente, na medida em que você vai evoluindo e amadurecendo, tomando consciência da sua consciência,
Então, esse estado natural começa a aparecer como uma possibilidade real na sua existência e isso ajuda muito na sua tomada de decisão em termos de, quer saber, foi bom enquanto durou. Tinha razão aquele poeta. Eu gostei da experiência humana, foi excelente, mas agora é a hora de eu partir, tá? Sem ressentimentos, com muita gratidão no coração, vou levar comigo aqueles que eu amo, porque, afinal de contas, eu quero para eles o melhor, então eu só posso levá-los comigo. Mas, humanidade querida, vocês sentirão a minha falta por muito pouco tempo, tá? Vai vir outros para me substituir e vocês ficarão satisfeitos. Então, sinto muito, mas agora é a hora do parto. Adeus. Essa deve ser a atitude interna da alma. Ela deve tomar essa posição de despedir-se da humanidade. Isso não significa que você vai morrer ou que você vai se desmoronar, não entra nessas paranoias aí, tá? Isso significa apenas que você está tomando posse da sua responsabilidade como ser consciente e maduro que você é. Afinal de contas, tudo tem um momento, o resultado final de evoluir é esse. Então, por que não assumir esse resultado final, já que nós estamos buscando a evolução? Então, colocar essa semente no coração faz parte da evolução. Então, ser feliz ou ter experiências de felicidade é muito importante no processo da autorrealização, tá? E hoje, amanhã, aliás, né, nós vamos comemorar um momento feliz, que é um dia feliz, que é o Dia das Mães, tá bem? Não se preocupem que é comércio mesmo, você não pode, abertamente você pode assumir, nossa, quanto comércio. Ainda bem, quem é que não gosta, né? Qual mamãe que não gosta de sair com seus filhinhos passeando, visitando as lojas, para escolher o presentinho que ela quer junto com seus filhinhos queridos, sabe? Então, ainda bem, né, que tem as lojinhas, que tem as pessoas felizes, dispostas a nos receber com alegria no coração também, mas é muito bom, é gostoso sair e, assim, comprar algumas coisas para, sabe, produzir essa terapia de felicidade, tá bem? Então, divirtam-se, passeiem sem mágoa, sem ressentimento, aliás, até porque também esse processo de trocar energia, né, de comprar algumas coisas, além de trazer felicidade de grupo, também, sabe, ajuda na economia, sabe, as pessoas, né, ganham bônus nesse período, os funcionários. Então, está todo mundo esbanjando a alegria. Então, aproveite, se você tem o bom karma de poder sair nesse momento, se você está com o karma favorável nesse momento, então aproveite o seu bom karma e agradeça, né, como a Brenda, né, mencionou aí, gratidão, gratidão, gratidão. E é isso mesmo, gratidão, gratidão, gratidão por todos, gratidão pelos atendentes, gratidão pelos administradores dos shopping centers que estão lá para sempre, sabe, gratidão pelo motorista do Uber, gratidão por todos. Você sabe como que você observa quanto avanço espiritual você fez na sua existência, na medida em que você consegue enxergar pessoas que não lhe dizem nada do ponto de vista do seu status social, sabe? Olhar para pessoas que não representam, que não estão na pauta das suas prioridades de observação e como que você consegue vê-las e tratá-las, né? Ou, por exemplo, o motorista do Uber, o segurança que fica na porta do shopping recepcionando, sabe, a senhorinha que acabou de sair do banheiro para fazer a limpeza e depois você vai entrar. Então, observe a si mesmo e veja como você se comporta em relação a essas pessoas. Você vai conseguir ter um termômetro para definir o quão, né, consciente de Deus você é, tá? Aproveite, tudo é terapia, então esse é o momento, tá, pessoal? Era isso que eu queria dizer. Eu quebrei o protocolozinho, sim, gastei os 10 minutinhos, tá? Então, essa era a notícia que não era muito boa, que eu ia sabotar o seu valioso tempo, e eu fiz com um bom propósito. Então, eu pequei por amor. Aceito as consequências. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aqueles que suportarem, né, a pressão, no final do nosso sadhana de hoje, eu vou ler um poema que eu fiz em homenagem às mães. É um poema curtinho, bem curtinho mesmo. Os meus poemas costumam ser um pouco extensos, porque são praticamente diálogos, mas esse não, esse é bem curtinho, tá? Então, se você quiser conhecê-lo, permaneça na sala, suporte a pressão que esteja. Se não,
Foi muito bom falar com você. Tenha um excelente fim de semana com a mãe. Eu sei que nem todas as mães são amáveis no sentido. Eu sei que tem pessoas que têm experiências com mães que gostariam de esquecer. Tem algumas mães que realmente falham grosseiramente na sua posição de mãe, tá? Mas a mãe é um princípio universal, ok? A Brenda mencionou que todas as mulheres são mães e potenciais. E há homens que evoluem tanto que se tornam também mães. Então, a mãe é um princípio universal. A mãe pode se manifestar no homem, assim, inclusive é o destino de todas as almas tornarem-se mãe, absorverem o princípio mãe. Então, nós pensamos que, para além do fenômeno que é muito mais previsivelmente encontrado nas mulheres, o princípio mãe ele transcende a categoria da mulher e assume a categoria do princípio feminino. Então, a mãe é um princípio feminino e as mulheres são as principais beneficiárias ou foco de atenção desse princípio feminino, é verdade. Mas a mãe é um princípio feminino que transcende, de certa forma, a categoria das mulheres, porque é universal, está presente em todas as almas. E todas as almas que evoluem tornam-se mães das outras, ou pelo menos assumem esse humor maternal em relação às outras. Então, a mãe é um princípio feminino e está disponível para todos os seres que querem acessar esse princípio. Eventualmente, uma mulher pode não estar em harmonia com o princípio feminino e falhar na sua posição de mãe. Mas é muito importante que você, que esteja passando por essa experiência, pense da seguinte maneira: transcenda aquele ser que falhou, perdoando esse ser, desligando-se desse ser, e conecte-se ao princípio feminino, que vai para além do ser. Esse princípio feminino te levará a Deus diretamente, porque na ausência de um princípio manifesto, você tem direito de acessar diretamente a Deus como sendo sua mãe. Isso é uma vantagem, é uma grande vantagem. Porque se por um lado você fica em situação de desamparo, por outro lado você recebe como concessão ou como indenização por essa situação a vantagem de poder assumir diretamente a suprema personalidade de Deus como mãe. Então você acaba tendo uma grande vantagem aí nesse ponto, tá? Mas para ter esse privilégio, esse direito, é necessário perdoar aquela alma que está em condição de condicionamento, enfraquecida e debilitada, falhou nessa missão tão grandiosa, tão maravilhosa, que é a missão de ser mãe, tá? Muito bem, então tá. Para encerrar, então, vou entoar um mantra das escrituras sagradas védicas, que diz que esse mantra está nos Niti Shastras. Shastras são escrituras autorizadas, destinadas a encantar a mente e o coração de seres humanos evoluídos ou civilizados. Para isso, os Shastras foram disponíveis, para gratificar ou para encantar o coração das almas que conseguiram alcançar essa condição de humanizados, seres humanizados, ou seres humanos civilizados. Quando os seres humanos são civilizados, eles são humanizados. Quando eles são humanizados, eles ficam humanos. E quando eles são humanos, eles se tornam compassivos, maternais. Então, todo ser civilizado é um ser humanizado. E todo ser humanizado é um ser humano. Quando a pessoa alcança a natureza humana, então esse ser se torna compassivo, tá? As escrituras védicas são destinadas para esse grupo, para essa classe de almas, aqueles que se humanizaram, aqueles que se tornaram humanos, tá? Ou aqueles que despertaram em si a compaixão. Então, as escrituras védicas são destinadas a essa categoria de seres, principalmente. Então, para todos, mas principalmente para esse ser que assumiu, né, a evolução em si, a civilidade em si, a humanidade em si, e humanizou-se. Muito bem. Então, o mantra diz o seguinte: Niti Shastra significa orientações morais destinadas a seres humanos civilizados. Então, ali está dito que, se você deseja fazer uma caridade que seja muito bem-vinda e apropriada, então, alimente aqueles que têm fome. Essa caridade, ela é
suprema sobre as outras. E se você tem medo, sente medo, ressentimentos ou medos, entoai puramente os santos nomes do Senhor, porque não há fantasmas nem maldições que consigam alcançar aquele que entoar puramente os santos nomes do Senhor no coração. Então, livre-se do medo, entoando os santos nomes do Senhor. Proteja-se. Essa é a segunda instrução. E a terceira instrução. Agora, para aqueles que almejam o despertar no reino de Deus, para aqueles que anseiam a felicidade e a paz eterna, para aqueles que são muito conscientes do princípio final da existência e que almejam o reino de Deus, essas pessoas deverão saber que na terra não há deidade mais adorável que a própria mãe. Então, aquele que deseja alcançar o reino de Deus deve saber que não há deidade mais adorável na terra que a própria mãe. Não há o mestre espiritual é adorável, os chefes, senhores e mestres gerais são adoráveis, porém, nenhum deles supera a mãe. Esse é o ser mais adorável para um ser consciente e desperto. Então, essas são as orientações védicas. E nós somos completamente dedicados à mãe. Muito bem. Isso não quer dizer que você não possa brigar com a sua mãe de vez em quando, tá? Pode ficar tranquilo. A vida continua normalmente. Só que o coração tem que ter isso lá dentro, tá? Então, isso neutraliza todas as magias que colocam a nossa situação em declínio. Muito bem. Então, agora, finalmente, me calei, tá? E eu prometo que isso não vai ser a coisa comum. Foi só hoje, realmente, porque, afinal de contas, amanhã a gente não não temos o nosso encontro, né? Amanhã nós estamos, assim, de folga, vamos dar folguinha para a Tula, assim, finalmente, né? Ufa, ela é a mamãe, ela merece, né? Ainda bem que era no domingo, o dia dela, que ela pode tirar uma folgazinha, né, Tula? Mas a gente só vai se ver novamente na segunda, então não tinha outra oportunidade a não ser essa. E eu sei que, normalmente, depois do Mahamantra, o pessoal muito já aproveita, ufa, agora sim estou livre. Para ser feliz, claro, né? Então, a ansiedade de ser feliz é tão grande que termina o Mahamantra, a pessoa já, agora eu vou ser feliz. Então, para poder conseguir pegar essa pessoa que está, assim, pulando de alegria, é como uma criança hiperautista, né? Hipertensa, hipertensa é a gente que tem problema no coração. Hiperativa, que, assim, né, quer sair cheia de energia, como tira aquele coisinha que a gente coloca, aqueles brinquedinhos que a gente gira, quando solta já vai, assim, elétrico andando. É assim que acontece muitas vezes com o Mahamantra, né? Claro que tem pessoas que não têm ocupações e tal, a gente entende. Mas é verdade que a mente é assim, né? Não tem como negar. Soltou, ufa, agora vou. Então, eu sabia que existe isso também e aproveitei para dar a corda só depois de falar. Tá? Então, vamos dar a corda. Vamos começar a fazer o nosso sadhana.